Mas vamos voltar a falar do caso Gilmar Mendes, que tinha ali colocado como regra geral que apenas a Procuradoria poderia fazer pedidos de impeachment contra ministros. Pois bem, Gilmar, agora há pouco, negou um pedido da Advocacia Geral da União, do Jorge Messias, que é advogado-geral da União, para que ele revisse esse pedido, essa decisão, melhor dizendo, para que ele reconsiderasse. O Gilmar Mendes disse que realmente não é o caso, que ele vai manter a decisão dele de que apenas a PGR pode realmente decidir sobre esses pedidos de impeachment. Inclusive, Gilmar Mendes falou hoje mais cedo, como a gente viu num evento do site Jota, e ele disse o seguinte: eu estou lhe dando razões com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, 2/3 do Senado para fazer impeachment. Então, realmente, mostra uma preocupação, e aí eu quero chamar os nossos comentaristas para que eles possam dizer isso, Kriegner, e mostra uma preocupação do ministro Gilmar Mendes de que uma maioria de oposição, uma maioria anti-STF ali no Senado poderia representar um risco para eles? A pergunta que fica, Vitória, a maioria pode produzir provas? A maioria pode inventar um caso que não existe? Só tem medo da maioria, só tem medo da transparência ou mesmo da abertura de processos quem tem algo a dever. Ou senão, nós estamos aqui já colocando uma possibilidade de que nós estamos num país de faz de contas, né, onde se fabricam provas para que processos sejam abertos, e o que favorece, inclusive, argumentos da oposição contra o próprio ministro Gilmar Mendes e demais ministros da Suprema Corte. A fala do ministro Flávio Dino também, em apoio a essa movimentação do ministro Gilmar Mendes, ela é muito lamentável, porque ela diz que esse número alto, né, de pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte é muito alto e isso não se encontra em nenhum outro país. Uau, a gente pode pensar nisso também. Não se encontra em nenhum outro país ministros de Suprema Corte participando de inauguração de ponte, fazendo campanha para prefeito, advogado de presidente sendo indicado para o STF. Isso também não se encontra em outros países, mas no Brasil nós temos. Então é natural que tenha uma reação através desses processos. E aí mais essa repercussão, Ana Beatriz Rich, quando a AGU devolve e o ministro devolve de volta, a gente vê também ali uma quebra, né? Ou seja, uma disputa entre os poderes, né? Uma falta de comunicação dentro do próprio poder legislativo, né? Quem vai ordenar isso, quem vai ordenar aquilo. E o povo que vê de fora se sente meio assim, nossa, em quem que eu vou confiar agora? Não, Márcia, a gente estava até comentando isso aqui enquanto a gente estava no nosso intervalo. Está havendo uma naturalização da utilização de instrumentos jurídicos para fins políticos. Quando, e aí eu estou 100% de acordo com o que o Kriegner coloca, quando eu limito o direito de alguém questionar a ação de um agente do Estado, como é um ministro do STF, isso soa como se eles tivessem algo a esconder. Ao meu ver, fosse mesmo o caso, e aí ultrapassando todas as barreiras que a gente já conversou ao longo do programa, em especial o fato de que quem atualiza leis é o Congresso e não o próprio STF, se a gente superasse todas essas barreiras, a gente não deveria estar restringindo quem, mas como. E a falta dessa discussão nos leva a crer que tem um mau motivo por trás. Inclusive, eu estou aqui com um documento, e aí, como disse a Vitória Bel, o pedido de reconsideração, segundo Gilmar Mendes, é manifestamente incabível. Isso porque somente existem recursos quando expressamente previstos em lei, com estrutura, pressupostos e efeitos definidos pelo ordenamento. Em razão dessa taxatividade, não é dado às partes criar meios impugnativos atípicos. O que ele está tentando dizer com isso, Kriegner, só para a gente tirar o juridiquês? E está colocando justamente na mão
daqueles que são indicados politicamente e que vão ter um olhar, né, politizados para essas questões, a possibilidade de receber denúncias. E é muito simples a conta que a gente tem que fazer. Se alguém é encontrado cometendo um crime que vai contra, né, as atribuições do seu cargo, especialmente dentro do serviço público, como a Ana colocou aqui, não interessa quem faz a denúncia, a questão é como se faz essa denúncia e os critérios para que essa denúncia seja crível. Esse é o ponto que precisa ser trabalhado. Agora, se um crime é cometido, não interessa de onde vem a denúncia, ela precisa ser considerada. Perfeito. Obrigada, Krigner e Ana. A gente vai chamar então a Janaína Camelo, direto da capital federal agora, para atualizar essa decisão de Gilmar Mendes, que acaba de sair, né, Jana? Com você. Acabou de sair, né, Márcia? E aí o ministro, então, rejeitando esse pedido da Advocacia Geral da União para que ele reconsidere essa decisão dele que foi tomada ontem, né, ali, estabelecendo que apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar a denúncia contra o ministro do STF em razão ali de crimes de responsabilidade. Enfim, ontem à noite, a Advocacia Geral da União publicou uma nota e fez questão nessa nota de dizer que a manifestação que foi enviada ao Supremo, pedindo que o ministro reconsidere isso, é assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Então ali Jorge Messias já dizendo, colocando ali o posicionamento dele como eventual futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí nessa manifestação, lembrando que não é um tipo de recurso, porque o ministro Gilmar Mendes, ele alega ali rejeitando isso, alega que não é cabível ali, porque não é um recurso. No caso, ele foi uma manifestação apenas da Advocacia Geral da União. Então, só para relembrar o que foi dito ontem nessa manifestação enviada ao Supremo, a AGU diz que defende a legitimidade popular para apresentação ali por qualquer cidadão de denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade, né, no caso, um pedido para abertura de processo de impeachment. E aí diz ali nessa nota da AGU, nessa manifestação da AGU, que a legitimidade popular para oferecimento de denúncias não representa ameaça à independência do Poder Judiciário. Essa foi a alegação do ministro Jorge Messias, né? O ministro fez questão ali de dizer que ele estava assinando essa manifestação que foi enviada ontem ao Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro já hoje ali, já de pronto, já deu ali uma resposta ao advogado-geral da União, a AGU, dizendo que não vai reconsiderar não a decisão dele. Ele entende, nessa decisão, o ministro Gilmar Mendes, ele entende o seguinte, que uma apresentação de denúncia por qualquer pessoa acaba gerando ali motivos, influenciando ali denúncias motivadas por interesses político-partidários. Essa é a alegação do ministro Gilmar Mendes, estabelecendo que apenas é de competência exclusiva da PGR essa apresentação de denúncia, né? Ele afasta ali algumas regras que são garantidas pela lei do impeachment, né? Que diz que qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia contra o ministro do STF por impeachment no Senado, porque cabe ao Senado ali julgar esse processo para a abertura de um processo de impeachment contra um ministro do STF. E aí, Gilmar Mendes diz que, dando essa exclusividade à PGR, ele garante mais rigor nesse processo, né? E aí afasta qualquer motivação ali de denúncia por conta de votos divergentes na Suprema Corte, por conta de decisões monocráticas ou de mérito de alguns dos ministros. Enfim, essa foi a alegação do ministro Gilmar Mendes. Só lembrando, Márcia, que essa decisão, ela é uma liminar, né? Foi uma decisão monocrática e ela vai ser referendada pelo colegiado, pelo plenário dos ministros do STF no julgamento em plenário virtual, que está marcado para começar a partir do próximo dia 12. Márcia. Obrigada, Janaína. Pego daqui. Obrigada pelas informações. Final de ano agitadíssimo em Brasília.